Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Marcos 8, de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que sou eu? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, e outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que sou eu? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Vá para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui o Senhor Jesus, ele pergunta ali aos seus discípulos o que estão falando sobre ele, né? Quem as pessoas estão dizendo que Jesus é. E Pedro diz que Jesus é o Filho de Deus, né? Reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, Senhor e Salvador. Mas logo em seguida, quando o Senhor Jesus começa a dizer tudo que vai acontecer, Pedro não admite aquilo, né? E começa a deixar com que a sua humanidade fale mais alto. E o Senhor Jesus repreende ele, né? Diz para trás, Satanás, porque ele não está pensando como Deus, e sim como os homens. E nós temos que buscar esse conhecimento na palavra de Deus, né? O que Deus quer de nós? Como que Deus quer que nós nos comportemos, que nós agimos diante de tantas situações, né? E principalmente nas situações difíceis, né? Porque ali era uma situação difícil, eles estavam ouvindo o Senhor dizer que iria sofrer. E aí ele deixou a humanidade falar mais alto. E nós precisamos buscar uma conexão muito forte com Jesus. Jesus Cristo na palavra, Jesus Cristo na Eucaristia, Jesus Cristo na oração, Jesus Cristo no irmão e Jesus Cristo em nós mesmos, dentro de nós mesmos. Nós temos que buscar Jesus Cristo. Jesus Cristo na natureza. Estou aqui no meio da natureza, na zona rural, na roça, né, chamada roça, ouvindo os passarinhos cantar, o vento batendo, né, soprando. Então temos que ver Deus, Jesus Cristo em tudo, né? E buscar ter essa conexão com o Senhor Jesus, buscar Ele de todas as formas e ter essa conexão para que a gente cada vez mais possa pensar como o Senhor Jesus Cristo e agir como o Senhor Jesus Cristo, não deixando que a nossa humanidade fale mais alto, assim como Pedro deixou que a sua humanidade falasse mais alto. Possamos buscar sempre estar essa conexão com o Senhor Jesus, buscar sempre clamar a presença do Espírito Santo na nossa vida, para que Ele possa nos conduzir durante toda a nossa vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.